boa noite a todos do canal Elite Oculta. O meu nome é Marcos, tenho 36 anos e a história que eu vou contar aconteceu comigo na minha juventude, quando eu tinha apenas 18 anos de idade. E na época eu morava com a minha mãe no estado do Piauí. Bem, eu ainda não trabalhava na época. E um dia, o meu tio, que morava no interior de Goiânia, me ofereceu uma vaga para trabalhar em sua fazenda. Bem, eu não tinha experiência nenhuma sobre isso, mas mesmo assim, eu aceitei o convite. Afinal, eu não tinha nada a perder. Usei o dinheiro que eu tinha e comprei uma passagem de ônibus e deu 3 dias de viagem. E assim, eu cheguei na rodoviária. E não demorou muito, eu já tinha avistado ele. Entramos no carro e logo seguimos para a fazenda. A fazenda era bem grande e muito bonita. Tinha um pasto enorme onde os bois ficavam. Bem, eu achei tudo aquilo incrível. E não demorou muito e eu fui pegando o jeito do trabalho. Passaram-se uns 5 meses e eu aprendi a cuidar dos animais, a montar a cavalo, limpar o estábulo e tudo que tivesse direito. Às vezes, nós comíamos ao ar livre e contávamos histórias em volta da fogueira. Bem, eu gostei tanto daquele lugar que eu não queria ir embora, pois lá era muito melhor do que a cidade de onde eu morava. Pois no Piauí, eu só ficava em um apartamento e não conversava com quase ninguém. E também eu não saía muito. Mas perto da fazenda, a 2 quilômetros mais ou menos, tinha um pequeno município. E o povo de lá era bem simpático. E não demorou muito, eu fui fazendo amizade com o pessoal de lá. Bem, estava tudo indo às mil maravilhas. Quando um certo dia, eu estava fazendo umas compras em um mercado e eu ouvi a conversa de 2 senhores que falavam que haviam avistado uma criatura estranha pelas redondezas. Eu não dei muita importância e logo fui embora. E chegando lá na fazenda, eu pude ver o meu tio conversando com os seus capatazes. E logo ele me chamou e falou o seguinte: Marcos, os meus homens vão te ensinar a atirar, rapaz, pra você acompanhar eles na caçada, porque já tá na hora, meu filho. Bem, logo eu fiquei muito animado, pois eu nunca havia pegado em uma arma antes. E assim, logo começamos o treinamento. E também uma espingarda calibre 12. E não demorou muito e eu logo peguei o jeito. E depois de uma semana, eu fui na minha primeira caçada. A mata onde as caças eram bem prósperas não ficava muito longe dali. E o meu tio e os seus capatazes sempre me diziam: Marcos, nós caçamos apenas o necessário para que tenhamos o respeito da mata. Se nós caçarmos por esporte, iremos sofrer as graves consequências da mata. Bem, eu falei que tudo bem. E depois de passarmos 3 dias na mata, voltamos para casa com 2 porcos do mato e 4 preás. Foi uma experiência incrível. Quando chegamos na fazenda, as criadas e a minha tia logo foram fazer o almoço. E aquele dia foi muito bom dormir de barriga cheia. Porém, naquela mesma noite, algo atrapalhava o meu sono, pois eu ouvia os animais meio agitados e os cães latindo muito. Bem, eu não dei muita importância e tentei pegar no sono. E quando o dia amanheceu, eu fiquei muito assustado com o que havia acontecido noite passada, pois 5 porcos da fazenda haviam sido estraçalhados. E também um boi havia sumido. Eu perguntei ao meu tio o que havia acontecido
E ele respondeu que algum animal muito grande havia invadido a fazenda durante a noite e feito aquilo. Perguntei a ele se foi uma onça e ele disse que não, pois onças não faziam um estrago tão grande quanto aquele. E se os cães não foram para cima do bicho, com certeza aquilo não era deste mundo. De repente, logo me lembrei da conversa dos velhos lá no mercado. Então, contei tudo para o meu tio. Ele acreditou em mim e falou que eu tivesse cuidado. E toda vez que eu ia no município, eu ia com uma faca na cintura. O meu tio não deixava que eu levava o meu revólver para não causar má impressão. Mas com aquela faca, pelo menos, eu tinha como me defender caso acontecesse alguma coisa. Naquele dia, a minha tia pediu que eu fosse comprar algumas coisas no mercado. Eu logo peguei a moto e fui até lá. Durante o caminho, uma garota muito bonita, com um corpo muito esbelto e bem definido, de olhos azuis e um sorriso lindo. Ela fez um sinal de carona e eu fiquei meio desconfiado, pois o meu tio já havia me alertado sobre bandidos que usavam mulheres para cometerem crimes. Fiquei alerta e parei perto dela. E por educação, a perguntei onde ela queria ir. Com uma voz meiga, ela disse que queria ir para a casa dela e ficava um pouco depois do pequeno município. Bem, mesmo achando estranho, eu me deixei levar pela sua beleza. E então eu fui deixá-la lá. No meio do caminho, fomos conversando. Perguntei o seu nome e ela falou que se chamava Ludmila. Também disse que tinha 18 anos. E então continuamos a conversa. Pegamos a estradinha de terra e logo percebi que ela segurou na minha cintura. E logo começou a chegar mais perto e dava para sentir os peitos dela nas minhas costas. Também reparei que ela apoiou a sua cabeça no meu ombro. Bem, até achei que ela estava me dando mole. Mas logo pensei que poderia ser a poeira que estava levantando. E como só havia um capacete, talvez ela estava protegendo seus olhos. E logo depois de alguns minutos, chegamos em sua casa. Ela morava em uma casa grande e muito bonita. O pai dela era um homem rico de várias posses e com um enorme terreno. Me despedi da moça, ela me agradeceu e eu logo fui embora. Uma coisa que eu havia reparado é que aquela moça tinha uma cicatriz no rosto, como se fossem marcas de garras de algum animal. Mas mesmo com aquela cicatriz, ela era muito bonita. Bem, eu fiquei muito feliz com tudo aquilo. E não esperava a hora para vê-la novamente. Na volta eu passei no município, comprei as coisas que a minha tia havia pedido. E mais uma vez eu escutei a conversa daqueles dois senhores. E a minha curiosidade foi tão grande que eu fui até onde eles estavam sentados e falei o seguinte: boa tarde, desculpe me intrometer na conversa de vocês, mas eu queria saber que bicho vocês viram, vocês estão falando tanto aí. Um dos senhores logo respondeu: você é o sobrinho do Rafael, não é? Eu falei que sim. E ele disse que eu me parecia muito com ele. E depois de se entreolharem, eles voltaram a atenção para mim e logo me falaram: olha, garoto, por essas bandas eu já vi muita coisa. E posso te afirmar o seguinte: não ande desarmado por aí não.
pois por aqui é muito perigoso. Perguntei o porquê, e eles disseram que por aquelas bandas haviam duas criaturas, e que uma delas era uma besta fera com corpo de homem, cara de cachorro, olhos vermelhos como se fossem o próprio inferno. E era tão grande, chegando a ser maior que uma pessoa. Perguntei na molecagem se era um lobisomem. E os velhos responderam que sim. Disseram também que a outra criatura se tratava de um lobisomem, mas um pouco diferente. E que quanto a este, foi a primeira vez que o viram. E circula boatos que era um lobisomem albino, uma criatura que passava uma energia e segurança positiva. Disseram também que o lobisomem albino era um espírito de um anjo que habitava nos corpos das pessoas. Pessoas essas que eles julgavam boas. E então os possuía para proteger as pessoas dos demônios que atormentavam os inocentes. Eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo maravilhado com toda aquela história. Logo me despedi deles, peguei o meu caminho de volta para a fazenda. E enquanto eu caminhava, eu pensava sobre tudo aquilo. E na metade do caminho, eu vi um homem negro, grande e forte, caminhando pela estrada. Ele me encarou e então eu ofereci a ele uma carona. Porém, de uma forma arrogante, ele respondeu que não recebia carona de pessoas de fora. Eu disse a ele que morava por aqui, mas ele disse que nunca havia me visto antes e que também não queria se misturar comigo. Deixei aquele homem de mão e voltei para a fazenda. Chegando lá, eu avistei o meu tio e ele estava na porteira muito irritado e perguntou por que eu havia demorado tanto. Bem, disse a ele que eu havia dado uma carona para uma garota. E ele disse que eu tivesse muito cuidado com pessoas estranhas. Falei para ele que não precisava se preocupar, pois eu sabia muito bem me defender. E então, a minha tia logo chamou, avisando que o almoço estava pronto. Depois do almoço, eu logo comecei os meus afazeres. Escovei os cavalos, dei comida para os porcos e abri a porteira para o gado ir para o pasto. Bem, estava tudo tranquilo aquela tarde. Mas ao cair da noite, o meu tio falou que eu deveria ficar acordado com ele e os capatazes, porque tínhamos que pegar o responsável pelo prejuízo da noite passada. Falei que tudo bem. Então fiquei do lado de fora da casa com um dos capatazes e o meu tio foi para o curral dos cavalos com outros 2 homens. E o restante ficaram no celeiro. Quando deu meia-noite, o clima foi ficando tenso e eu não parava de pensar sobre o que aqueles senhores haviam me contado. E então eu ficava pensando comigo mesmo: e se for mesmo um lobisomem, o que eu vou fazer? Bem, apesar do medo, eu não deixei isso me abalar. Então, ficamos mais um pouco esperando, e de repente começou a ventar muito, e os animais começaram a ficarem agitados. O capataz que estava comigo falou que eu ficasse alerta a qualquer coisa que poderia acontecer. E eu fiquei com o revólver em punho e a faca na cintura. De repente, os cães saíram de perto da gente e ficaram latindo em direção à mata. A mata ficava a uns 500 metros dali. E quando os cães começaram a se aproximarem da mata, eu
e o capataz fomos atrás deles, pois tínhamos certeza que havia alguma coisa ali no mato. E quando os cães entraram na mata, atrás de alguma coisa, eu e o capataz também entramos na mata, atrás daquilo que estava ali. Escutamos um uivo muito alto e bem longo. E nessa mesma hora, a minha barriga gelou e as pernas ficaram bambas. E foi aí que eu tomei um baita susto. O meu tio havia aparecido onde estávamos com os outros homens. E então eu fiquei um pouco mais aliviado. Mas mesmo assim eu fiquei com medo, pois aquilo que havia uivado poderia ser um lobisomem. Ficamos atentos e logo escutamos os cães brigando com alguma coisa. E aquilo parecia uma briga de vários cães grandes. Rapidamente chegamos no lugar onde os cães estavam. E ali dava para sentir um cheiro de carniça terrível que dava até vontade de querer vomitar. Infelizmente, chegamos um pouco tarde demais, pois 2 dos cães haviam sido mortos por aquela coisa que estava ali. E o único cão que havia sobrevivido ainda estava brigando com aquela coisa. Eu fiquei muito aterrorizado, pois aqueles cães, além de serem um mimo da família, eles também eram enormes e bem fortes. Mas mesmo assim, foram mortos facilmente por alguma coisa. De repente, o único cão que ainda estava brigando foi jogado em nossa direção. O pobre cão estava partido ao meio. E daí, vimos alguma coisa se mexendo perto de nós. E então, colocamos as lanternas na direção do que quer que fosse aquilo. De repente, vimos um par de olhos vermelhos que brilhavam de um jeito amedrontador. E logo, aquele par de olhos foi subindo e ficando bem alto. E logo dali, do meio da escuridão, saiu uma enorme criatura que parecia ter por volta de 2 metros de altura. Aquela coisa parecia um animal, mas estava sobre 2 patas. O meu tio e os capatazes começaram a atirar constantemente. Aquela criatura começou a correr em nossa volta e de repente começou a nos atacar com muita fúria. Eu, num ato de puro desespero, logo comecei a correr. Mas como derrubei a minha lanterna, eu não sabia para onde estava correndo. Ali, de onde eu estava, ainda dava para se ouvir os gritos e os tiros dos homens. Mas de repente, eu logo escutei um uivo muito perto de onde eu estava. Eu parei e me escondi atrás de uma árvore. E logo, eu vi uma criatura totalmente branca saindo da escuridão da mata. De alguma forma, eu não senti medo daquela coisa. Aquela criatura albina passou do meu lado e parecia não me notar. Porém, eu o encarava e percebi que aquela criatura tinha lindos olhos azuis que brilhavam bastante. E outra coisa que notei era que a fera tinha marcas de uma cicatriz bem familiar, pois a fera albina tinha 3 arranhões do lado do rosto, iguais os da Ludmila. Logo eu comecei a ouvir uns rugidos muito altos vindo em minha direção. Eu, já sabendo do que se tratava, logo tirei a faca da cintura. A criatura albina que estava do meu lado começou a rugir também. Mas foi aí que um cheiro de carniça tomou conta do lugar. E eu tinha certeza que era aquela criatura que havia nos atacado antes.
A coisa vinha em nossa direção em uma velocidade incrível e logo deu as caras. E quando aquilo apareceu, eu logo pensei que o meu tio e os seus homens estivessem mortos. Porém, eu deixei este pensamento de lado e coloquei em prática o meu instinto de sobrevivência. A fera albina e o lobisomem ficaram rosnando um para o outro. E então começou uma luta intensa entre as duas criaturas. E apesar das duas bestas serem do mesmo tamanho, parecia que o lobisomem albino era muito mais forte. Fiquei atrás daquela árvore, observando tudo. O meu tio apareceu com mais 2 homens, segurou a minha mão e disse que deveríamos sair dali o mais rápido possível. E quando saímos da mata, logo chegamos em casa. E logo que chegamos, a minha tia e todos da casa estavam chorando desesperados. Pedi desculpas ao meu tio por correr e o deixar para trás. Porém, ele disse que não tinha problemas e que se eu tivesse ficado, provavelmente teria sido morto. Os 2 capatazes que sobreviveram pegaram a caminhonete e foram até o município acionar a polícia. Bem, após o susto, eu logo tentei dormir, pois estava exausto. Mas mesmo assim, passei a noite toda pensando no que tinha acontecido. A polícia deixou para fazer uma varredura na mata assim que o dia amanhecesse. Pois se aquela coisa de fato havia matado 3 cachorros grandes e 3 homens fortes, com certeza seria muito arriscado da polícia entrar ali à noite. E quando amanheceu, eu, o meu tio, os capatazes e a polícia fomos até a mata para fazer uma varredura. E chegando lá, me deparei com uma coisa que me arrepiou muito. Pois ali, jogado próximo a uma árvore, estava o cadáver do homem que eu tinha oferecido carona no dia passado. Então eu liguei os fatos e disse que aquele homem era o famoso lobisomem. A polícia atribuiu aquele homem que estava morto na mata como o autor do crime. E depois de todos nós prestarmos depoimento na delegacia, logo fomos liberados. E assim que saí da delegacia, eu fui até a casa de Ludmila para ver como ela estava. Quando bati na porta, quem me atendeu foi o pai da Ludmila. Ele me chamou para entrar e falou que a Ludmila estava em seu quarto. E assim que cheguei, eu percebi que ela estava com o braço e a barriga enfaixado. Ela me olhou seriamente e me perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, e a perguntei se ela se lembrava da noite passada. Ela acenou positivamente e disse que tinha salvo a minha vida e que da próxima vez eu tomasse mais cuidado quando fosse entrar na mata à noite. Ludmila, muito surpresa, me perguntou como eu sabia que ela era criatura albina. Eu coloquei a mão em sua bochecha e falei que foi por causa daquela marca ali. Ela ficou meio envergonhada e disse que só me salvou porque me achava bonitinho. E também seria uma pena se eu morresse. Bem, ficamos um pouco conversando. E antes que eu fosse embora, ela se levantou e começou a me beijar. Ela me acompanhou até a porta da sua casa. E antes que eu fosse embora, ficamos um pouco ali sentados conversando. Perguntei a ela qual era o segredo dela. E ela me contou que vinha de uma grande linhagem de lobisomens de Sina. E que quando nasceu, ela foi abençoada por um espírito de anjo protetor. E que se transformava apenas para caçar. Ou também quando outras pessoas estavam em perigo.
Ela me disse que aquele lobisomem que havíamos enfrentado era um cane do inferno e que eles são crias do próprio diabo, pois aquelas criaturas são frutos de pactos com entidades baixas. Ela também me falou que o pai dela também era um lobisomem e que ele já havia me visto várias vezes com o meu tio em minhas caçadas noturnas na mata. Também disse que o seu pai não nos atacou porque tínhamos respeito pela mata. E foi aí que eu lembrei das coisas que o meu tio me disse. Bem, depois de muita conversa, eu me despedi novamente de Ludmila com um beijo e fui embora. E a partir daquele dia, eu acabei me apaixonando cegamente por ela. E no decorrer dos dias, tivemos vários encontros juntos. E depois de um tempo, acabamos namorando. E depois de 3 anos de namoro, eu criei coragem e pedi ao pai dela a mão da sua filha em casamento. Ele disse que sim. E graças a Deus, deu tudo certo. Bem, hoje moramos juntos e temos 2 filhos lindos. Uma menina que se chama Ana Clara e um garoto chamado João Pedro. O meu sogro me disse que eles têm a sina lupina ativada. E quando estiverem entre 13 e 15 anos, eles iriam ter a sua primeira transformação. Bem, quando esse dia chegar, eu conto essa história para vocês. Mas por enquanto, eu vou ficando por aqui. Boa noite. Quando as pessoas pensam em uma possessão demoníaca, imaginam a clássica projeção de vômito, cabeça rodando em 360 graus e variantes. Enquanto isso realmente acontece, geralmente são demônios nocivos que causam esses sintomas, esses vômitos sendo o resultado da mente do hospedeiro rejeitando a possessão. A maioria das possessões demoníacas são bem mais sutis. São as vozes na sua cabeça que dizem que você está bem para de dia em um cumbico acolchoado. Também tem a aula de ditadores. O professor que eu puxei da memória de um de vocês. E isso me inspirou a falar sobre um dos lagos principais. 2 anos, e meu nome não é Johnny. Sério? Claro. Desculpa, James. Também não é James. Só que eu não vou só puxar, eu vou arrancar. Ele logo bateu a mão no meu joelho, rindo da sua própria piada, por 20 segundos inteiros antes de continuar. Só vai lá logo e vê o que pode fazer por mim. Entendeu, Jared? Fiquei me perguntando se ele realmente já tinha esquecido o nome que me chamou da minha camiseta. Sabe, Satã? Estou começando a achar que você não é um cara tão ruim assim. Ele logo concordou com a caixa, puxou a alavanca para cima e os portões lentamente se abriram. Espera aí, Peter. Precisamos de um ratinho de laboratório. Satã correu para fora e agarrou um demônio que estava de passagem. O arrastou dentro do Castelo do Senhor das Trevas? Quase caí para trás, quando as enormes portas de madeira tremeram com o ressoar da voz. Sou eu, Satã. Bateu as mãos 2 vezes e o corredor se iluminou. E o corredor se iluminou com o fogo das tochas das paredes. Só que não eram tochas. Centenas de corpos estavam pregados nas paredes de pedra. E suas cabeças começaram a pegar fogo. E aquelas cabeças começaram a gritar. O som era inumano e terrível. São tochas humanas, velho. Entendeu? E nem naquele filme.
Fiquei imaginando que Satã escolheu seus punimentos baseado em um livro de trocadilhos. Quando chegamos na sala de estar, realmente havia 2 garotas esperando por nós. As 2 eram mulheres altas, loiras e de olhos azuis. Pareciam que tinham acabado de sair de um catálogo da Avon. Ei, garotas! Gostaria que vocês conhecessem o meu amigo Léo. Léo, garotas, este é o Léo. Bom, vamos lá, Léo. Fique pelado. O que, Satã? As garotas me olhavam cheias de expectativas. Que seja. Falei tirando rapidamente a minha blusa e a minha calça. Uou, ele realmente tirou? O que eu falei, meninas? Léo é um louco. Eu tenho uma sunga para você. Achei. Satã enfiou a mão na água de novo e retirou de lá um canetão, o qual usou para desenhar uma runa igual em seu peito. Enquanto isso, a minha cabeça girava. As pessoas que liam a Bíblia naquela época acreditavam que o Deus que estava ali descrito era o mesmo Deus de verdade, por causa da sua complexidade. E aquilo alargava o corredor na mente das pessoas o suficiente para que Deus mandasse uma parte de si para a terra. A última coisa que Satã falou antes de me deixar no transportador foi que ele era muito menor que Deus, e que para ele conseguir ir para a terra, são bem menos pessoas que precisam entender a sua natureza real. E se existisse alguma Bíblia para Satã, algo escrito que deixasse várias pessoas imaginando como ele verdadeiramente é, isso abriria os corredores para ele. E você consegue imaginá-lo agora?